existir. Isso. Ou então você já vem lá para o homeopata, isso é uma vantagem que o homeopata tem, porque o paciente que vem para a homeopatia acha que vai demorar tanto que ele fala assim, bom, eu nem espero, de repente melhora tão rápido, ele se surpreende com a melhora e percebe que não é tão demorado. O tratamento pode ser prolongado. Aí ele me deu o remedinho, dei e esperei a consulta no mês seguinte. Veio a mãe com a criança, falou, doutor, foi como tirar com a mão. Eu me arrepiei, porque é uma sensação legal, né? Eu fiquei arrepiado. Falei, sabe o que acontece? Coincidência. Coincidência. Veio um próximo, eu dei de novo. Veio um terceiro e eu dei outra vez. Poxa, mas a homeopatia não é um tratamento individual? Mas você tem que saber quando dá o remédio. Então, foram 3 casos seguidos, os 3 tirou com a mão, eu me arrepiei de novo. O dia que eu perder esse arrepiozinho, eu largo a medicina, porque até hoje eu Você fico se surpreende. surpreso e feliz, né? Não é só surpresa de, como isso foi acontecer, não. Mas é essa sensação boa de você ter uma doença, eu poder propiciar um tratamento, a mãe vir satisfeita e confiante e a gente poder fazer o acompanhamento. Eu tenho muitas crianças que não usam mais nenhum medicamento alopático há muito tempo. Isso não quer dizer que, caso haja necessidade, que elas não vão usar. E a gente também prescreve. Claro, eu sou médico formado, pediatra, com residência, Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina Santa Casa, residência, especializado, tudo isso. Depois disso, eu fui fazer o que é como todo médico homeopata vai fazer. Ele primeiro se forma médico. Alguns, uma grande maioria, tem uma especialização. Aí, eu sou pediatra. Você me traz seu filho que tem rinite. Aí eu vou lá e trato a rinite. O que acontece? Você vem para mim e fala assim, nossa, eu também tenho rinite. Será que você não me trata? Lógico que trato. A gente trata o indivíduo. Por coincidência de eu ser pediatra, eu tenho uma facilidade maior. O que não quer dizer que o homeopata não é preparado para tratar a família toda. Enquanto você falava, eu pensava na história do terror noturno, pensava no seguinte, remédio alopata, se a gente ler aquela bula, a gente já nem toma, né? Porque tem contraindicado para tudo que você possa imaginar, de frieira até o cara que tem uma doença séria não pode usar. Aí você vê lá, sintomas que em alguns casos, em casos raros, podem aparecer. De tudo que você pode imaginar. Com a homeopatia isso acontece também? Não. Não, a homeopatia não tem uma contraindicação e olha, é interessante, a homeopatia não tem efeitos colaterais adversos. Existem efeitos colaterais bons. Por exemplo, a mulher, quando está em fase de lactação, ela pode tomar um medicamento que é específico para vômito e o efeito colateral desse vômito é aumentar a produção, desse remédio, é aumentar a produção do leite. Isso é um efeito colateral bom, mas ele dá sono. Isso é um efeito colateral ruim, porque essa mãe vai ter que amamentar à noite e ela vai ter sono. Então você pesa o quanto que vai ser importante ter mais leite associado a um pouco de sono. Menos leite, ela vai ficar em casa, ela não vai fazer, tem gente para ajudar, então tá, beleza. Vai valer a pena. O que a homeopatia não tem são efeitos colaterais indesejáveis. Tem aquela história assim, a homeopatia é legal, mas primeiro piora para depois melhorar. Não deve acontecer. Mas não é porque a gente, não é que a gente sente que piora, não é mais ou menos como os florais? Você toma florais, eu faço terapia, me trato com terapia de florais. Quando você troca os florais, você dá não é uma desequilibrada. Parece que é como faxina na casa, como minha terapeuta falou, vai limpar a casa. Você não tem que bagunçar para depois limpar? Você tira as coisas do armário, não quer dizer uma bagunça. E depois você recoloca. A homeopatia não faz mais ou menos isso? Então, é um pouco diferente. Na homeopatia, eu provoco em você... A homeopatia é a terapêutica do semelhante. Eu vou tratar você com uma substância que vai provocar em você uma doença parecida com a que você tem. Grande parte dos medicamentos homeopáticos tiveram a sua origem em avaliações de toxicologia. Por exemplo, se você se intoxicar com uma planta que se chama atropa belladonna, que é a belladonna... A belladonna tinha aquelas pomadas antigamente? Isso, mas o tomar, se você pegar a planta e tomar, você vai começar a ver coisa, vai começar a ficar com a face vermelha, o olho aumenta de tamanho, o pretinho do olho. Então, esses são os efeitos que a belladonna provoca. Se você tiver uma febre que neste quadro febril você tenha algumas características semelhantes à belladonna, o remédio para tratar essa doença é a belladonna. Ou seja, o que eu provoco, o Hipócrates, o pai da medicina, falava o seguinte, o que provoca uma doença que não existe,
cura a doença que existe. E baseado nesse ideal de Hipócrates, a homeopatia trabalha assim. Então, o que acontece? Eu te dou um remédio e eu vou te dar uma potência, tanto CH. Se essa potência desse remédio for muito forte para você e o remédio for bom, for esse o que você precisa, você vai ter o sintoma. Só que você tem um sintoma um pouquinho mais forte, mas ele é rápido. A hora que esse sintoma vai embora, a tua doença está indo embora também. Então, a gente tem que saber a dosagem certa de acordo com cada pessoa. Por isso, aquela individualização tão importante. Isso, porque aí eu vou avaliar assim. De repente, uma criança de 5 anos, você que tem 22, Obrigada, e de nada. E, por exemplo, alguém que tem aí fora que a gente vê perto dos 65. Vocês três são o mesmo medicamento adequado. Se eu der o mesmo medicamento na mesma potência, a criança tem um pote de energia que ela recebe, que ela usa para crescer. Você tem um pote de energia, já não é para crescer, mas para combater doenças e se manter em equilíbrio. O idoso, eu não posso exigir dele a mesma energia que eu exijo da criança. Então, as potências do remédio são variáveis de acordo com a tonicidade, com o potinho de energia que cada um de nós tem guardado para isso. Existem pessoas que respondem mais facilmente à homeopatia do que outras? Sim, sim. Tem pessoas, inclusive, que são aquelas que foram utilizadas pelo Hahnemann, inclusive, ou são utilizadas para a gente fazer experimentação. Experimentação não quer dizer experiência, quer dizer, eu te dou o remédio e você me dá, em troca, assim, o que você sentiu. E aí, em cima disso, a gente consegue criar um remédio novo de homeopatia. Existem pessoas que se chamam idiosincrásicas. Idiosincrasia é assim, não interessa que remédio que eu te dê, que potência que eu te dê, você tem um sintoma. Então, essas pessoas reagem melhor ao tratamento homeopático. E sabe-se por quê? Por uma característica individual. E isso vale, por exemplo, a criança que está cheia de energia, se ela estiver bem, não tiver com uma doença grave, não tiver com um quadro bastante grave, e que ela não possa dispor da energia dela para tratar o remédio de fundo, que é o conhecido na homeopatia, essa criança vai reagir muito bem. Então, olha, eu vejo o idoso está com um problema sério de saúde. Eu não posso exigir dele essa energia. Então, o que a gente faz? Como mineiro, né? A gente come pelas beiradas. Então, ao invés de eu te dar um remédio de fundo, eu vou te dar um remédio que vai melhorar a sua qualidade de vida. Para aí sim, depois, você poder... Se precisar. Porque hoje em dia, inclusive na medicina tradicional, se fala muito, por exemplo, em tratamento paliativo. O que é a medicina paliativa? Até uma especialidade. É a especialidade, por exemplo... Você não tem como curar uma doença? Você tem aquele paciente terminal de câncer. Ele pode ser terminal, mas ele pode ter uma qualidade de vida melhor, enquanto antigamente não tinha. E você utiliza de alguns medicamentos, analgésicos, complementos vitamínicos, para melhorar a qualidade de vida. Até isso a homeopatia tem. Também em casos assim? Sim. A gente vai fornecer essa qualidade de vida, oferecer essa melhoria de qualidade de vida, algumas vezes só com homeopatia, mas uma grande parte de vezes associada a outro tipo de tratamento, sem dúvida. Algumas dúvidas surgiram aqui, que se deixar eu fico só eu perguntando. A Elisângela Vidal diz que a bebê dela tem apenas 2 meses e tem muitos gases e dificuldade para arrotar quando mama. Ela disse até que parece que ela tem dificuldade de digerir o leite materno e ela ainda se alimenta exclusivamente com leite materno. Ela pergunta se existe algum método homeopata para aliviar essas